termina assim. Oh, 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 eu te adoro, Senhor. Glórias a Deus. Que bênção, né, irmãos? Pode se assentar, igreja. Meus irmãos, eu queria logo, depois desse momento de adoração, já passar a palavra do Senhor. Hoje nós recebemos o nosso pastor César Cavalcante, que veio bem daqui de pertinho, né, pastor? Bem aqui do lado de Vinhedo, Jundiaí, né? Está aqui conosco, pastor César Cavalcante. Às vezes a gente se encontra nos corredores ou elevadores lá do 1439, né? Então, atendeu esse pedido no dia de hoje, né? Acho que um dos criadores das frases que a gente usa na escola dominical, mostra o texto. A gente roubou dele. Mostra o texto, onde está? A gente pegou aí, pastor emprestado, está patenteado aí, a gente devolve. Pastor César Cavalcante é pastor-presidente da Igreja Evangélica Cristã Genuína, é isso? Em Campinas, né, pastor? A igreja em Campinas. Esses dias vocês abriram uma igreja para cá também, né? São Miguel? Osasco, é? Ah, amém. Mais ou menos, não estão perto assim, né? Mas estamos... Amém? E, bem, enfim, não precisa falar muito, pastor César Cavalcante, né? Vem nos trazer uma palavra do Senhor. A gente acompanha já, pelo menos eu particularmente, através das rádios, enfim, né? Hoje já em outra rádio e tal, mas nós acompanhamos já de longa data. Então, é um prazer receber, pastor, essa noite. Louvamos a Deus pela sua vida. Como é que não recebeu o pastor nessa noite? 2, 3. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. A banda não acompanhou. Estranho, né? Amém. Glória a Deus. Irmãos, então vamos à palavra do Senhor. Queria passar a palavra direto para o pastor César. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Privilégio estarmos juntos, né, na presença de Deus. Que louvor esse último, hein? Barbaridade, benção. Glória a Deus. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite e por estarmos juntos, né, nesse culto ao Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está em Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10. Eu vou ler a partir do verso... vamos ler a partir do verso 25. Lucas, capítulo 10, versículo de número 25. É um texto conhecido. Eu estou tentando colocar aqui no celular também, porque essas Bíblias de hoje em dia, elas diminuem a letra, sabe? Você compra de um tamanho, quando você chega... Espera aí, vai dar certo. Quando você chega para ler, diminuiu, deve ser o tempo. Aqui, Lucas. Pronto. Capítulo 10, versículo 25. Diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito
de pôr Jesus à prova. E lhe disse: Mestre, que farei para herdar vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos e, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Amém. Esse é um texto muito conhecido do Evangelho, né? A parábola do bom samaritano. Então, não há muita coisa que você e eu já não tenhamos ouvido sobre esse texto que vai ouvir agora. Aqui Jesus, eu vou propor para que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, e a gente vai caminhando versículo por versículo para a gente entender. Obrigado, meu irmão. De forma expositiva esse texto. Jesus é abordado por um doutor da lei. Tem versão que fala doutor da lei, tem versão que diz mestre da lei, tem versão que diz intérprete da lei. O que é o intérprete? Se você tem alguém que fala uma língua que você não conhece, você precisa se comunicar com aquela pessoa, você precisa de um intérprete. Alguém que saiba os 2 lados. Alguém que saiba o que você está dizendo e que saiba o que o outro precisa ouvir. Que saiba falar para o outro do jeito que ele precisa ouvir. O intérprete da lei é aquele que sabe o que está escrito na lei e explica para o leigo, para o que não lê, para o analfabeto, por exemplo, ou para o que, mesmo sendo alfabetizado, não compreende as exigências, as formas e exigências do texto. Então, nós temos, no versículo 25, Jesus é abordado por um doutor da lei, para falar sobre vida eterna. Então, vamos analisar cada momento. No primeiro momento, a gente tem um intérprete da lei, no verso 25, e que, segundo o texto, se levanta para colocar Jesus à prova, nessa versão aqui. Se ele vai colocar Jesus à prova, vamos lá, a intenção desse homem. Esquece o resto. Ele vai colocar Jesus à prova. A intenção dele é boa ou é má? O que vocês acham? É má. A gente precisa assumir isso aqui agora, no começo. Porque todo o resto vai decorrer da intenção, da intencionalidade. Porque se é uma pessoa sincera, fazendo a pergunta é boa. Como que eu faço para herdar a vida eterna? Mas a intenção desse homem é má. Então parece que ele tem uma intenção muito clara. Ele é um mestre, ou seja, se ele é um mestre, ele já sabe. Se ele é um mestre, ele já tem seus conceitos. Ele já tem seus conceitos formados. Ele é um doutor da lei. Então, ele já tem a sua ideia sobre o que ele vai perguntar, sua posição sobre o que ele vai perguntar, sua tese. E agora ele quer provar Jesus para saber o que é que Jesus sabe sobre este, que para mim é o assunto mais importante da existência humana.
porque vida eterna é o que importa. O assunto mais importante da existência humana é a vida eterna. Depois que nós caímos, a partir de Adão, capítulo 3 do Gênesis, viver deixou de ser um fim em si mesmo e passou a ser um meio pelo qual nós podemos viver a vida eterna com Deus ou viver a eternidade longe de Deus. Então nós viemos a esse mundo com um desafio: resolver a eternidade. Todo mundo que nasce com um desafio: resolver o problema da eternidade. Então viver deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um meio através do qual podemos ser alcançados pelo Senhor ou alcançarmos a graça de Deus, e essa vida é a única chance. A gente só tem essa oportunidade. Nós não temos outra. Se a gente não conseguir a vida eterna aqui, não tem repescagem. Não conseguiremos depois. Então, se o sujeito viveu 100 anos, mas ele não resolveu o problema da eternidade, esse cara perdeu 100 anos de oportunidades. E acabou. E não tem outro jeito. Não tem mais nenhum tipo de repescagem. Então, a pergunta do homem é chave, a pergunta é boa. Como é que eu faço para conseguir vida eterna? Diz o verso 26. Como é que eu faço para resolver o problema da eternidade? Porque foi isso que nós perdemos na queda. Nós perdemos a eternidade. Perdemos a qualidade de vida eterna ao lado de Deus. É isso que nós comprometemos na queda. E nós perdemos a eternidade, rompemos com Deus. E Deus disse para o Adão que se ele fizesse aquilo, ele morreria, ele se tornaria um mortal. O Adão rompeu com Deus. E, por isso, a consequência é que nós nascemos perdidos. O homem nasce pecador. E o homem não é pecador porque ele peca, mas ele peca porque ele nasceu pecador. Ou seja, ele nasce já com essa situação do pecado nele. O homem não se torna um pecador a partir de 7 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos. Não. Ele peca a primeira vez porque ele já nasceu pecador. Ninguém ensinou a gente a mentir. Sua mãe ensinou você a mentir? Não, você já mentiu. Para ela, inclusive. Mas quem ensinou? Isso vem no pacote. Então, a única oportunidade que temos para resolver a vida eterna é aqui e agora. Não existe depois. E é aqui, porque é nesse espaço que nós vivemos. E é agora, porque agora é o único tempo que a gente tem. Não tem outro tempo, só tem agora. Só tenho agora. Não é que eu estou querendo fazer um terrorismo, não. É que a gente não tem outro tempo mesmo. A gente não sabe quanto tempo a gente tem pela frente. E quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. Quem não sabe quanto tempo tem, só tem agora. Quantas pessoas levantaram esse domingo, tomaram café e não almoçaram porque morreram? E veja, eu não estou querendo fazer um terrorismo daquele tipo, se você não aceitar Jesus hoje, não sei o que lá. Não, é porque isso é verdade mesmo. Quantas pessoas estão agora, lá no IML, esperando a mulher, o filho, a filha, o pai trazer a roupa para trocar, e com a agenda cheia de compromissos para amanhã? Tem reunião às 8, tem almoço com não sei quem, tem que bater meta de não sei o que lá, tem que fazer um cálculo com não sei quem, tem que vender, tem que comprar, e não vão fazer nada disso porque morreram. Então, a gente só tem o agora. Agora é o único tempo que a gente tem para resolver, então tem de ser aqui, tem de ser agora. Em compensação, quem resolveu o problema da eternidade não precisa se preocupar com mais nada daquele tamanho. Não existe mais nada, nenhum problema daquele tamanho para você se preocupar. Porque o maior problema de todos foi resolvido. Você está em paz com Deus. E quem resolveu o problema da eternidade não tem mais... Pastor, como assim não tem nada que se preocupar? E se eu morar debaixo da ponte? Bom, se você tiver uma casa é bom, mas se você morar debaixo da ponte, enfim. Mas o pior problema não é esse. O pior problema é que você tem uma casa reservada nos céus para a vida eterna. Acabou.
Então, se você tiver posse aqui, amém. Se não tiver, amém também. Se estudar muito, amém. Se não estudar, amém também. A diferença é só conforto aqui. A diferença é só conforto aqui. Mas o grande problema está resolvido se você tem Jesus Cristo como seu Salvador. Porque significa que se você levantar, Deus está com você. E se você não levantar, você está com Deus. Então, não tem mais nenhum problema desse tamanho para você resolver. Se o problema da eternidade, se o problema maior é a eternidade, está resolvido? Está resolvido. Então, a pergunta do homem é boa. A gente está no 25 ainda, né? Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Vamos para o 26. Então, Jesus lhe perguntou, o que é que está escrito na lei? E como é que o Senhor interpreta? Aqui a gente vai conhecer o que eu vou chamar de diferença da teologia dos fariseus para a teologia de Jesus. Porque a primeira coisa interessante aqui é que Jesus quebra a expectativa do homem logo de cara. Pensa assim, o cara é um doutor da lei, então tem as roupas da religião de fariseu e tal, a farda lá do templo, não sei o quê. E Jesus é um pregador de rua. Quem é Jesus aqui? Jesus, no início do ministério, ele é um pregador de rua. Ele fica lá fora, com sandália de couro, com a roupa normal, pregando para as pessoas na rua, na esquina. Só que o doutor da lei tem lá 20, 30 pessoas para ouvir a aula dele, e lá fora tem Jesus com 10, 15 mil pessoas em volta. E o doutor da lei está com dor de cotovelo. Então ele vai lá fora, onde está o pregador de rua, que é Jesus, o carpinteiro de Nazaré. E ele vai lá porque ele quer expor Jesus. Ele vai lá para fazer perguntas difíceis, para que Jesus não soubesse a resposta. E quando Jesus não souber a resposta, ou quebrar a lógica da lei, ele ia expor Jesus dizendo, está vendo? Aí vocês, ao invés de vocês estarem comigo lá na sala, aprendendo Bíblia de verdade, fica aí ouvindo o pregador de rua com essas modas. Está vendo aí o que ele acabou de dizer? Só que quando ele faz a primeira pergunta, Jesus quebra a expectativa do homem logo de cara, porque o homem tinha certeza absoluta que Jesus não sabia nada sobre aquele tema. Porque vida é eterna. Eu percebi que vocês gostam de escola dominical, que legal. Que bom. Vida eterna é um tema, como é que eu vou dizer? Rarefeito no Antigo Testamento. Dá para contar nos dedos de uma só mão os versículos no Antigo Testamento, de Gênesis 1 a Malaquias 4, que trata sobre a sobrevivência da alma no pós-morte. Eu me lembro aqui de Jó, lá no Jó 19, mesmo depois de consumir da minha carne, ainda minha pele, mesmo depois de consumir da minha pele, ainda minha carne veria a Deus. Eu me lembro do Salmo 16, não deixarás a minha alma para sempre no Hades, no Sheol, né, lá do hebraico, ou no inferno. Enfim, são poucos textos. Tanto é que os dois partidos maiores do judaísmo à época de Jesus, fariseus e saduceus, divergiam sobre vida eterna. O fariseu acreditava que a alma sobrevivia à morte do corpo, mas saduceu não. Saduceu não acreditava em alma, anjos, nada espiritual assim. Então, o homem tinha certeza que Jesus não ia saber nada sobre aquele tema, e que Jesus ia inventar alguma coisa, e que Jesus ia quebrar a lógica mosaica, ou que Jesus ia fugir da lei de Moisés. Se lembra que o texto começa dizendo que é uma pegadinha, que o homem vai lá, a pergunta é boa, mas a intenção era má. Então, ele vai lá com uma pegadinha teológica, que o doutor da lei faz, e ele faz uma pergunta esperando que Jesus se enrolasse com a resposta, ou que Jesus fugisse do tema, e quando isso acontecesse, ele ia pegar Jesus numa contradição e ia dizer, peguei, está fora, isso aí está errado, você é um herege, coisa parecida. Só que no versículo, na sequência, no 26, Jesus surpreende o doutor, e como se ele virasse o tabuleiro assim, e falasse assim, então joga você. Porque o homem chega e fala assim, mestre, o que eu faço para herdar? Meu assunto é vida eterna. Então, meu assunto aqui é coisas espirituais e tal. E Jesus diz, pois não. Ele diz, tá, o que eu faço para herdar vida eterna? E Jesus olha para ele e fala para ele assim,
Bom, a sua resposta está na lei, meu amigo. O senhor não é um doutor da lei? O senhor não é um intérprete da lei? O senhor não é um homem da Bíblia? O senhor não é um homem que explica a Bíblia e fala a Bíblia e dá aula de Bíblia? Pois é, a sua resposta é na Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Qual é o texto? O que a Bíblia diz? A lei, o que está escrito na lei, primeiro? E como é que o senhor, que é um intérprete da lei, interpreta? O senhor é intérprete, né? Então, o que está escrito na lei, número 1. E número 2, como é que o senhor interpreta? Então, veja que Jesus, no 2º versículo, provoca o doutor da lei, e agora é o doutor da lei que deve uma resposta. Aliás, 2. Ele precisa dar um texto e precisa explicar o texto que ele der. Porque Jesus deu uma invertida no doutor da lei. Vocês estão entendendo? Ele pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: a sua resposta está na lei. O senhor não é o doutor da lei, inclusive? Pois é, o que a lei diz sobre isso? Me dê uma resposta que esteja na lei. Lei significa somente, os judeus chamam de lei, os 5 livros da Bíblia, só. De Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, ele tem que dar um texto que esteja entre Gênesis e Deuteronômio, e ele precisa explicar o texto. Então, Jesus dá uma invertida no homem, o homem vem com uma e volta com 2. Ele faz uma pergunta e ganha 2 de brinde, logo de cara. E aí, vejam a resposta do doutor da lei. Verso 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Esse homem não é bobo. Esse homem é um doutor mesmo, porque ele está fazendo uma pegadinha com Jesus, que é o pregador de rua, uma pegadinha teológica, e ele acabou de tomar uma invertida. Ele foi fazer uma pergunta achando que... Ele foi de alegre, ali achando que Jesus ia cair na dele, e tomou uma invertida grande. E como ele tomou uma invertida e está devendo agora um texto e uma explicação, ele não é bobo, ele vai direto no alicerce. Eu não sei se você sabe, mas para nós, se eu perguntar assim, qual um versículo conhecido do Antigo Testamento? Talvez você vai chutar um Salmo 23, ou um Salmo 91, sei lá. Mas se você perguntar para o judeu qual é o versículo mais importante, ele vai dizer na hora, Deuteronômio 6,4. Judeu, o negócio do judeu é Deuteronômio 6,4. Tudo para o judeu é Deuteronômio 6,4. Não sei se vocês sabiam disso. Na porta do judeu tem um negocinho que eles colocam a mão para entrar, chama mezuzá. Já viram isso aí? Pois é, se você for lá com a chave Phillips e desrosquear esse negócio, dentro desse negócio tem um papel. Lá está escrito Deuteronômio 6,4. Já viram o filme de Jesus, que o judeu tem uma caixinha na testa? Dentro da caixinha está escrito Deuteronômio 6,4. Dentro da caixinha do braço, que fica no judeu, tem Deuteronômio 6,4. Lá na sinagoga tem Deuteronômio 6,4. Todo judeu fala Deuteronômio 6,4 o tempo inteiro. Eu não estou exagerando, eu estudei com judeus, é o tempo inteiro. O judeu começa a rezar, porque judeu reza. O judeu começa a rezar assim: Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Isso aí significa... Isso é Deuteronômio 6,4. É a recitação do Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Então, o homem, ele cita Deuteronômio 6, 5. Um versículo na sequência. Ele falou: bom, já que eu tomei uma invertida, eu vou num caminho conhecido. E aí depois você tenta comparar o que ele disse na resposta do capítulo 10 de Lucas, verso 27, e compara com esse texto que está aí na tela. E você vai perceber que ele citou o texto errado. Ele cita esse texto, mas está errado. Tenta descobrir por que está errado. Veja o que diz Deuteronômio 6,5. Deixa esse aqui, Deuteronômio 6, abre a sua Bíblia em Lucas 10, 27, e vê o que é que ele errou. Tenta descobrir o que é que ele errou. Vamos ver. É verdade que aí ele cita uma parte de Deuteronômio, 2 partes de Deuteronômio, mas na citação do 6,5, ele erra. O que é? O entendimento. Porque lá diz assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo... Meu Deus, eu tenho que ter um óculos mesmo. Deixa eu ver aqui no meu... Porque o meu está da letra desse tamanho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ele disse que também tinha que ser com todo o teu entendimento. Porque lá em Lucas, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todas as tuas forças, não, todo o teu coração, toda a sua alma, todas as suas forças, e todo o seu entendimento. Depois ele cita outro texto de Deuteronômio, que não vamos nos concentrar nele, que é amar o próximo igual a ti mesmo. Então veja que, com calma, que o intérprete da lei cita o texto atabalhadoadamente. Ele cita o texto, ele dá um acréscimo, porque o Moisés diz para amar a Deus de todo o coração, fala coração, alma, forças, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ele para em todas as tuas forças. O trecho de todo o teu entendimento é um acréscimo do doutor da lei. O Moisés não disse isso, não está escrito isso em Deuteronômio 6:5. Ou seja, agora pensa. Primeiro pensa na proposta, né? O doutor da lei cita um acréscimo, ele cita o texto e acrescenta. O que é muito sugestivo, porque esse homem é um fariseu. E fariseu gosta de aumentar. Fariseu gosta de aumentar o texto, de pôr peso em cima, um peso que o texto não tem, ele vai lá e coloca em cima e tal. Eu não sei bem como viviam os fariseus, mas agora veja a proposta do doutor da lei. Você quer vida eterna? Você tem que entender Deus. Mas quem é que entende Deus? Quem entende Deus? Porque Deus é para muito além da nossa capacidade intelectual. A gente não entende Deus. Não, pastor, e teologia? Não, teologia não é para entender Deus. Embora o termo teos lá, que é Deus, e logia pode ser o estudo sobre Deus, mas a gente não estuda Deus. A gente não estuda Deus. Porque Deus não está deitado numa mesa para ser dissecado. E nem sentado à mesa para ser inquirido ou perguntado. O que a gente estuda é a revelação. Tudo que você pode saber sobre Deus é a revelação, é o que Ele disse. Você só pode saber sobre Deus o que Ele diz de si. A gente não sabe mais nada. A gente só sabe o que Ele falou. E a gente sabe que Ele não falou tudo, mas a gente sabe que a gente ouviu dEle tudo que a gente precisa saber. Agora pensa na ideia. Entender Deus, não tem jeito, Deus não cabe aqui. Deus cabe aqui. Mas aqui, você consegue entender Deus? Porque uma pessoa que consegue entender a complexidade de Deus, essa pessoa também é Deus. Se uma pessoa consegue saber tudo sobre um Deus que é insondável, a Bíblia apresenta Deus como sendo insondável, aquele que habita numa luz inacessível. Então como é que eu vou saber tudo sobre Deus? Então não tem jeito, Deus não cabe no nosso cérebro, Deus cabe e enche o nosso coração. A gente cabe no entendimento de Deus, mas Deus não cabe no nosso entendimento. O que a gente entende sobre Deus, ou pode aprender sobre Deus, é o que Ele revelou. E revelação é o que Deus diz de si nas Escrituras. Então, a gente entende, a gente estuda, a gente debate, a gente trabalha com a revelação, porque a revelação é o que o Senhor deu e que, na maioria das vezes, está dentro da nossa capacidade de cognição. E assim mesmo a gente consegue entender por ajuda do Espírito Santo. Trindade. Vamos lá, desenha aí a Trindade, como é que é? Não dá, a gente não consegue abstrair tudo que está escrito no texto bíblico, a não ser pela ajuda do Espírito Santo. Então agora veja o que o intérprete da lei diz. A gente está em qual versículo? 27, deixa eu olhar ali no relógio. O intérprete da lei diz que Deus, lá através de Moisés, que Moisés ordenou que a gente tinha de amar Deus com o nosso entendimento. Mas Moisés não disse isso. Ou seja, o homem estava lá para expor Jesus. Lembra a intenção dele? Eu vou expor esse falsário, eu vou expor esse pregador de rua. Ele vai lá para expor Jesus, para mostrar para as pessoas que Jesus não sabia o que ele estava falando. Mas ele está lá para testar Jesus, para ver o que Jesus sabe, ou se ele vai inventar uma doutrina própria, mas ao aplicar o teste, o doutor da lei acabou demonstrando que ele mesmo estava indo além do que está escrito na lei, como eu disse, porque isso é típico do fariseu. O fariseu, eu nunca sei como o fariseu vivia naquela época, porque
o fariseu mudou o centro da fé judaica, que era a lógica do sacrifício, e transformaram na lógica da obediência das regras deles. Para você ser salvo, você tinha que obedecer a eles. Por isso que no capítulo 15 de Mateus, eles chegam em Jesus dizendo: os seus discípulos lavam a mão para comer, onde já se viu, isso é o fim do mundo e tal. Eles desrespeitam, e Jesus diz: onde é que está escrito que tem que lavar a mão para comer? Não, mas é a tradição dos anciãos. E Jesus diz: por causa da tradição de vocês, vocês invalidam o que Deus mandou. Então, os fariseus, enfim, eles não conseguiam... eles iam para... O fariseu é o cara que vai para o templo, mas nunca é por eles, é para fiscalizar as pessoas. O fariseu ia para o templo para fiscalizar as pessoas. Lembra da oração do fariseu e a oração do publicano? O fariseu vai orar e diz assim: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse aqui. Ó. Lembra disso? Jesus contou essa história. Eu acho que o publicano ficou olhando e falou: meu cara, e aí? Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu jejuo não sei quantos dias na semana. Eu sou o cara, eu não sou o quê e tal. Então, Jesus... o embate de Jesus sempre é com os doutores da lei. Então, quando os fariseus chegam, vamos lá, Jesus recebe a pergunta, devolve a pergunta, e o homem dá a resposta, e a resposta do homem está aumentada, como é típico dos fariseus. Então, o homem traz a pergunta certa, mas ele mesmo apresenta uma interpretação errada, ou pelo menos exagerada, para Jesus. Mas vamos lá, vamos para o versículo 28. Como é que Jesus reage? E é por isso que eu sou apaixonado por Jesus, porque Jesus olha para o rapaz, ele dá uma resposta do texto de cor, só que errado, né? Ele cita o texto de cor, mas aumentado. Aí Jesus fica olhando para ele, e Jesus fala assim no versículo 28. Gostei da sua resposta, o senhor é bom mesmo, hein? Por isso o senhor é um doutor, né? O senhor é um doutor da lei. Muito bom. O senhor respondeu muito bem a sua própria pergunta. Parabéns. O senhor só pode ser um doutor mesmo. Boa resposta. Gostei. Faz isso que o senhor prega. Faça isso que o senhor ensina. Viva isso que o senhor acabou de falar. Porque se o senhor fizer isso que o senhor acabou de dizer, o senhor só pode ser alguém que tem a vida eterna. Então faça isso e viverás. Sua pergunta não é sobre vida eterna? Faça isso que o senhor propôs e viverás. Porque o senhor disse que é para a gente amar a Deus de todo o nosso coração, e é verdade. O senhor disse que é para amarmos a Deus com toda a nossa alma, e também é verdade. O senhor disse que temos de amar a Deus com todas as nossas forças, e também é verdade. E o senhor também disse que temos que amar a Deus com o nosso entendimento. Então o senhor deve entender, né? Porque o senhor é um doutor. Se o senhor é um doutor da lei, o senhor entende Deus. O senhor acha que o senhor entende Deus, né? Tá bom. Gostei da sua resposta. Faça isso e viverá. Eu sou apaixonado por Jesus nesses detalhes. Ele fala para o cara: faça o que você prega. Viva o que você ensina. Se fosse hoje, põe em prática aquilo que você posta na sua rede social. Que se você viver aquilo que você posta, ou aquilo que você canta, ou aquilo que você prega, ou aquilo que você ensina, ou o adesivo que está no teu carro, ou a estampa da tua camiseta, cara, você só pode ser alguém de Deus. Porque se você viver isso, você só pode ser alguém da vida eterna. Você é um daqueles caras da Bíblia que tem a vida eterna. Pronto. Está resolvido. Acabou a conversa. Sua conversa não é o senhor quer teologar, né, sobre vida eterna. Não tem onde você teologar. Faça isso que o senhor prega e canta e ora. E está certo. O senhor é um homem do céu. O senhor é um homem de Deus e vai para a vida eterna com Deus. Não é essa a sua questão? Está resolvida a sua questão. O senhor é de Deus. Parabéns, nos vemos na vida eterna. E aí o verso 29 muda a temperatura do texto. Olha aí na Bíblia que você vai ver que está de outra cor. Eu falei de outra cor, mas é brincadeira, né, gente? Espera aí.
Vai ficar de outra cor quando a gente entender o que está acontecendo. Porque assim, no verso 29 diz assim, ó, ele, porém, querendo justificar-se. O texto começa com uma contrajunção. O texto começa tipo assim, o mas, entretanto, contudo, ele, porém, o porém. Tipo assim, tá tudo bem. Jesus está discordando dele? Não. Agora olha na continuação da conversa que é uma frase espantosa, fantástica, surge. Ele, porém, querendo justificar-se. Agora, vamos lá. Jesus disse para o cara assim, ok, gostei da sua resposta. Parabéns, o senhor deve ser bom mesmo, o senhor tem um diploma mesmo, o senhor é doutor mesmo. Só um doutor mesmo para falar isso aí que o senhor falou. Muito bom, o senhor é muito bom. Faça isso e viverá. Só que fazer não é com os fariseus. Os fariseus gostam de falar. Fariseu gosta de postar. Fariseu gosta de se exibir, eles gostam de interpretar, eles gostam de discutir, eles gostam de encher a paciência das pessoas. Mas eles não gostam de fazer. E a teologia dos fariseus é diferente da teologia de Jesus, porque a teologia de Jesus é a teologia da mão na massa. E Jesus não discutiu. O cara gosta de discutir, e Jesus não discutiu. O homem gosta de teologar, e Jesus não teologou. Jesus tinha mais o que fazer, estava com uma multidão para pregar na esquina. E o homem está atrapalhando o culto. Então Jesus chega e fala, muito bom, o senhor só pode ser um doutor mesmo, faça isso e viverás. E aí, a próxima frase que surge é, ele, porém, querendo se justificar. O homem quer se justificar. E ele quer se justificar de quê mesmo? Porque Jesus acusou ele de quê até agora? Jesus acusou ele de quê? Nada. O cara quer se justificar. Só que Jesus não disse nada que o colocasse contra a parede. Jesus apenas respondeu a pergunta dele. Aliás, Jesus fez uma pergunta para ele, e ele citou a resposta, e Jesus concordou com a resposta, e gostou da resposta, e elogiou a resposta. Então, na verdade, essa conversa muda de tom no texto, no verso 29. Porque agora a questão já não é mais um teste para Jesus, o pregador de rua, para saber o que é que esse homem sabe sobre vida eterna. A pergunta agora é, como é que eu sei se eu tenho vida eterna? Muda a questão. Muda a questão. Como é que eu sei da minha eternidade? Porque a pergunta, ele quer se justificar. Ele deu a resposta, Jesus não discordou da resposta, inclusive aumentada. Dá até para teologar um pouco sobre isso, mas não tem tempo aqui. E aí, Jesus não disse nada. Jesus não falou assim, deixa eu só te corrigir. O senhor falou uma palavra, mas é que você está citando a partir da tradução do 70, né? Porque a tradução do 70 em grego, algumas delas traz lá a questão do todo entendimento. Não, Jesus não falou nada disso. Jesus disse para o homem assim, é só fazer o que o senhor prega, que o senhor tem vida eterna. Ok, então ame a Deus de todo o coração, ame a Deus de toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, porque o senhor é bom, já que o senhor entende Deus, então ame Deus com todo o seu entendimento, já que o senhor conhece tudo, né? Ama o próximo como a ti mesmo e bingo. Tem a vida eterna. Acabou. Passou pelo gabarito. O senhor é um homem do céu. E aí, naquele momento, o verso 29 está aí, começando com essa contrajunção para mostrar que Jesus apertou um botão aqui, na alma desse homem. Porque naquele momento, aquele homem se deu conta que ele não passava no gabarito de Deus. Naquele momento, ele se deu conta de que ele não passa pelo crivo que ele mesmo propõe. E se ele não passa por aquele crivo, o que é que ele não tinha? Vida eterna. Porque esse é o tema. Ele não tem vida eterna. É por isso que ele quer se justificar. E se ele não tem vida eterna, ele é só um hipócrita. Aliás, é assim que Jesus chamavam os fariseus. Sabe o que significa hipócrita? Porque hipócrita é uma palavra grega. Não é uma palavra do português. Hipócrites do grego significa ator. Ator. Aquele que finge um papel que ele não é. Sabe o ator da novela? Que lá ele é casado, com não sei o quê, mas na vida real não é nada daquilo.
Jesus chamava os fariseus de atores. E é por isso que o homem quer se justificar, porque ele não passa no gabarito de Deus. A tentativa do texto do 29, começar com ele apresentando uma justificativa, tem a ver com algo dentro dele, porque Jesus não disse nada. Jesus simplesmente perguntou, como é que você entende a lei? O que está escrito na lei? Como é que você entende? E diante da resposta, Jesus falou, ok, bom, muito bom. Parabéns, o senhor tem a vida eterna, agora me deixa pregar. O senhor vive isso, então o senhor só pode ser a vida eterna, faça isso e viverá. Se fosse tudo verdade, o doutor da lei tinha de responder assim, bom, ok, o senhor realmente sabe desse negócio de vida eterna. Eu achei que o senhor não soubesse, mas parece que o senhor sabe de vida eterna, então obrigado, passe bem. Mas Jesus apertou um botão aqui, tocou num nervo aqui, porque ele querendo justificar-se. Justificar-se de quê? Se Jesus não disse nada. Jesus não fez uma pergunta contundente, não deu uma conclusão contundente, não fez uma acusação contundente. Jesus não fez as perguntas típicas de fariseus, porque se a conversa fosse o contrário, se fosse um fariseu na esquina e Jesus chegasse dizendo assim, o que eu faço para herdar a vida eterna? O fariseu ia ter a lista. O fariseu ia ter a lista. Você jejua quantas vezes? Você dá dízimo. Você guarda sábado. Você come carne de porco. Você come não sei o que lá. Você lava a mão. Quando sua mulher está menstruada, separa a cama. Quando você... O fariseu tem a lista do que não se pode tocar, comer, beber, ver, ouvir, falar. Não, Jesus não tinha essa lista. Jesus deixou um homem absolutamente à vontade. Ok, tá bom, você respondeu bem, faça isso e viverá. E a resposta, e o problema dentro do homem é o seguinte, então lascou, porque eu não faço. Você entende por que o homem quer se justificar? A realidade dentro do homem é o seguinte, então eu não tenho vida eterna, porque eu não faço nada disso, eu só falo. Eu não faço isso, eu só canto. Eu não faço isso, eu posto. Eu não faço isso, eu ensino as pessoas. Mas eu mesmo não faço. Qual era a razão do homem ter procurado Jesus? A razão era uma pegadinha. E a pegadinha na mente do homem era o seguinte, bom, eu tenho a vida eterna. Agora eu quero saber se esse pregador de rua sabe o que é a vida eterna. Ele queria saber se Jesus pelo menos soubesse o assunto, porque o homem, o doutor da lei, ele sabia. Mas foi aí que Jesus tocou num ponto importante que deixou evidente uma verdade. E a verdade evidente é a seguinte, o doutor da lei não passa no gabarito. Por isso que o texto muda de cor para mim. E ele, porém, querendo se justificar. O cara vem perguntar a Jesus, o cara vem checar o conhecimento de Jesus, Jesus devolve a pergunta, o homem responde. Jesus concorda e o homem se sente culpado. É isso que está acontecendo aqui no texto. O homem pergunta, Jesus responde. Com uma pergunta, o homem responde. Jesus fala, boa. E o homem se sente mal. E o homem se sente culpado. Ele se sente inadequado. Esse homem está diante de Jesus sendo exposto. Ele está sendo exposto. Por isso que o texto começa dizendo, ele, porém, querendo justificar-se. E o homem fala assim, não, mas espera aí, eu quero me justificar. Mas espera aí o quê? Eu não disse nada. Espera aí o quê? Foi o senhor que perguntou? Não é o senhor que sabia? Não é o senhor que é o doutor? Não é o senhor que veio me questionar? Eu não estou te acusando de nada não, moço. Veja que Jesus toca num ponto aqui. Jesus fez esse homem perceber que ele estava falando com outra pessoa. Diferente das centenas que ele já testou o seu conhecimento para se exibir. Jesus fez aquele doutor perceber que ele estava diante de alguém a quem ele devia se justificar. Quando o texto diz assim, ele, porém, querendo se justificar, esse homem caiu a ficha para ele, que ele estava diante de alguém a quem ele tinha de se justificar de alguma forma. Esse homem se sentiu em juízo. E de repente ele se sentiu julgado e condenado, e ele diz, calma, eu quero me justificar. E Jesus diz, do quê? Se eu não disse nada, eu só concordei. Aliás, elogiei sua pergunta. Não é o que o senhor falou. É como o senhor falou. Que mexeu comigo. Não é o que o senhor falou, mas a força
da sua fala, das suas palavras. Não foi o que o Senhor disse, mas como o Senhor cresceu quando disse, e de repente eu já não estava mais diante do sujeito de chinelo de dedo, de pregador de rua, que eu vim testar, mas de repente eu estava diante de alguém que olha para mim e me diz, não é você que me testa, meu filho, sou eu quem estou testando você. Aonde você está? Que essa é a primeira pergunta da Bíblia. Onde estás? E Deus fez essa pergunta para um outro filho que também estava fugindo. Assim como esse doutor da lei estava fugindo. Fugindo, se escondendo, não atrás de árvores como Adão, mas atrás dos títulos, das roupas da religião, da posição. Adão, onde estás? Ele, porém, querendo justificar-se, ele quer se justificar de quê, de quem, para quem, por quê, o que é que ele viu ali? Quem foi que ele viu enquanto Jesus falava? Que cresceu diante dele e ele se apequenou no sentido de precisar de uma justificativa. A gente está em qual? 29, meu Deus, não vai. E na sequência, no 29, ele pergunta, quem é meu próximo? Na sequência, ele faz uma pergunta idiota. Porque você viu que ele perdeu o rebolado diante de Jesus. Na sequência, ele fala assim, quem é meu próximo? Veja como a situação se transforma diante de Jesus. É como se Jesus dissesse assim, peraí, vamos lá. Então você sabe o que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o teu entendimento. E você não sabe quem é teu próximo, meu amigo. Você sabe de Deus. E você não sabe quem é teu próximo. Tá mal, hein? Você tá ruim de conhecimento. Esse cara simplesmente devia ter dito assim, eu estou morto. E eu não tenho vida eterna, coisa nenhuma, eu sou uma farsa. As pessoas me chamam de doutor. As pessoas acham que eu sou bom. As pessoas me chamam de senhor. Eu tenho esse anel aqui, que me diferencia dos demais. Eu sou o intérprete, eu explico o texto. Só que eu sou uma farsa, eu não vivo nada disso. Então, por favor, me ajuda. Esse cara tinha de cair de joelhos diante de Jesus e dizer, Senhor, por favor, me ajuda. Mas ele não disse isso. Ele quis, quem que é meu próximo? E foi nesse momento que Jesus contou a história do bom samaritano. Sabe a história do bom samaritano? Todo mundo usa essa história para aplicar em várias coisas, até na escatologia, a hospedaria, a igreja. Lembra que todo mundo fala, ok. Mas a parábola não é nada disso. Dá para aplicar, óbvio. Está tudo bem. Não estou contra os irmãos que aplicam, não. Mas é que a parábola em si não é nada complexa. É óbvio que a gente pode estudar e aplicar cada palavra da parábola, mas o cerne é simples. Jesus conta a história de um homem que viajava e foi atacado por bandidos e ficou quase morto depois do ataque. E por ele passaram 3 pessoas. Um levita, logo envolvido com a lei. Um levita. Um sacerdote, logo envolvido com... É um fariseu também. E um samaritano. Entenda-se que um pagão, um gentio. Agora veja, quando você acompanha a história do bom samaritano, eu não sei se eu vou continuar lendo aqui versículo por versículo, enquanto eu já estou olhando para o relógio aqui para ir terminando. Mas quando a gente acompanha cada ato desse texto, da história do bom samaritano, a gente percebe uma outra invertida de Jesus. Porque o homem perguntou, quem é meu próximo? Quem é por mim? Quem é comigo? E Jesus estrutura a história de um jeito que, no final, Jesus não fala assim, quem é teu próximo? Ele fala assim, quem você acha que tem que ser o próximo daquele que caiu em desgraça? Veja, o doutor da lei, ele está representado nos homens da lei, o levita e o fariseu, ou no samaritano? Não, ele está representado no pessoal da lei, obviamente. Estou me fazendo entender? No final, Jesus fala assim, quem te parece que foi o próximo do homem que caiu em desgraça?
Então tem uma outra invertida de Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: rapaz, você pode saber tudo sobre lei, mas você não entende nada de próximo. Sua pergunta está errada. Sua pergunta está errada, porque você vem a mim e pergunta quem é teu próximo, quando na verdade você deveria perguntar de quem você deveria ser o próximo. E se você perguntasse para mim, obrigado, ganhei tempo. Obrigado. Vamos ficar aqui até 11h30, estou brincando. Então Jesus, quando Jesus responde, ele conta a história do bom samaritano, a história está orquestrada de um jeito que Jesus está mostrando para ele que ele não entende nada, inclusive sobre próximo. É como se Jesus dissesse assim: o senhor perguntou quem é seu próximo, quando na verdade o senhor deveria perguntar de quem o senhor deve ser o próximo. Se o senhor perguntasse isso, eu ia dizer para o senhor pode ser o próximo de qualquer pessoa que precise de algo que você possa fazer. Se você consegue identificar necessitados à sua volta, e você se deixa mover pela necessidade deles, ele é o seu próximo, ele encontrou em você saída, e você só pode ser alguém que tem a vida eterna. Se você anda na rua e percebe a necessidade de alguém, e você para o que você tem de fazer para atender essa pessoa, você só pode ser alguém da vida eterna. Só que na história de Jesus, que eu não estou lendo texto por causa do horário, Jesus mostrou que o rapaz estava em uma situação de necessidade, e por ele passaram 3 pessoas. Passou o levita, e o levita passou e falou assim: se eu não tivesse ensaio, eu ia parar aqui para atender esse homem, mas eu tenho ensaio, então não vou poder. E por ele passou o sacerdote falou: se eu não fosse atender o culto agora, eu podia atender esse homem. Mas eu tenho coisa mais importante para fazer. E a coisa mais importante para fazer é o culto. E Jesus, do jeito que Jesus contou a história do bom samaritano, ele disse que a vida está acima da religião. A vida está acima da religião. Deus não é evangélico. Nós somos evangélicos, mas Deus é o Senhor de todos, de tudo e da vida. E quando Jesus ensinou a gente a orar, ele não ensinou a gente a orar dizendo meu Pai, ele ensinou a gente a orar dizendo Pai nosso. E se o Pai é nosso, todo mundo virou irmão. Porque se o Pai é nosso, então você é meu irmão. Porque o Pai é nosso. Significa que se eu estou andando na rua e vejo uma pessoa que eu nunca vi e ela está em necessidade de uma coisa que eu posso fazer, e eu olho para ela e eu não tenho nenhum tipo de intimidade ou conexão com ela, eu sigo a minha vida, tenho mais o que fazer. Mas se eu olho para ela e é meu irmão, eu falo: não, peraí, o que você está fazendo aí, cara? Levanta, vamos, porque o Pai é nosso, o pão é nosso. Não é assim que Jesus ensinou a gente a orar? Senhor, o pão que é nosso, pode entregar para mim, porque se o Senhor entregar para mim, é nosso. Então, se você ama Deus acima de todas as coisas, vê a necessidade da sua volta, se compadece, então você só pode ser alguém da vida eterna. Essa é a parábola do bom samaritano. Essa é a história do bom samaritano. Os detalhes estão lá só para mostrar a diferença entre a nossa teologia e a teologia de Jesus. Os detalhes da parábola estão lá apenas para nos mostrar que religião não basta. Ser alguém importante na estrutura da fé não basta. Ser levita não basta. Ser sacerdote não basta. Ser doutor da lei não basta. Para ter vida eterna, não. Ai, pastor, eu sou muito importante. Se eu não chegar, ninguém sabe porque eu tenho a chave da igreja. É legal ter a chave da igreja, está tudo bem, mas não basta. Não basta. O que Jesus está explicando é que a salvação e a vida eterna não tem a ver com o que a gente faz entre 4 paredes onde recebemos nomes e títulos legais da eclesiologia evangélica. Mas tem a ver com o que a gente faz no outside da fé, do lado de fora da estrutura,
o tipo de gente que eu sou lá fora. O tipo de pai que eu sou. Não no culto, mas fora. O tipo de marido, de esposa, de mãe, de filho, de crente que eu sou, da porta para fora. O nosso negócio não é até a bênção apostólica, é depois da bênção apostólica, é depois que toca o sino, é depois do último amém, é que começa a nossa jornada cristã, que vai mostrar para a gente se nós somos pessoas da vida eterna ou não. Se nós somos pessoas que têm a vida eterna, ou se nós somos apenas religiosos, daqueles que ensaiam para cantar, canta para ensaiar, acabou. Mas o que diferencia o salvo do perdido não é a sua vivência religiosa, mas é o que ele faz quando ele encontra alguém que realmente precisa de Deus. Lá fora. Lá fora. É essa a ideia do bom samaritano. Hoje, inclusive, nem existe mais levita, porque a partir de Cristo, o único ministério, o único sacerdote que existe, não é mais o sacerdócio araônico, mas nós estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, onde temos um único sumo sacerdote e o nome dele é Jesus Cristo. Então, hoje nem dá mais para ser levita, mas a questão não é sobre ser levita ou não. Ser levita ou não, para Jesus não tem diferença. Ser estratégico na religião ou não, ser pastor ou não, usar gravata no domingo ou não, ter chave da igreja ou não. Não é isso que define vida eterna. Ser um professor, uma professora, alguém que ensaia, um doutor do evangelho, não significa nada sobre vida eterna. Definitivamente não é esse o gabarito. Eu posso chegar aqui e dar uma aula para você de hebraico. Eu sou professor de hebraico mesmo. Eu sou professor de hebraico, eu trabalho lá em Israel. Eu posso explicar para você como é que fala bom dia, boa tarde, boa noite em hebraico. Mas isso não tem nada a ver com vida eterna, não é isso que o novo nascimento provoca, não é isso que Jesus opera em nós quando nos tornamos seguidores dele. Quando nós nos tornamos seguidores de Jesus, nós não passamos a ser melhores religiosos. Não! Quando nos tornamos seguidores de Jesus, a gente passa a amar a Deus sobre todas as coisas e a nos preocupar com a necessidade de quem está em volta da gente. É disso que Jesus está falando. A gente passa a considerar os aflitos à nossa volta. É por isso que a teologia de Jesus é a teologia da mão na massa, onde você passa a ver o necessitado como alguém que precisa de alguma coisa que você pode fazer. O doutor perguntou errado, ele queria saber quem é por ele. E a gente sempre tem essa questão de nos colocarmos como vítimas, né? Quem é por nós, e não sei o quê, e tal. A teologia, não é nem teologia, a filosofia da cabeça desse doutor da lei era a filosofia grega, que impera inclusive até hoje. Porque os gregos diziam assim, eu sou eu, e ele é o outro. Eu sou eu e ele é o outro. Pouca farinha, meu angu primeiro. É isso aí. Eu vou fazer o meu e você que lute. Nós cristãos não. Nós dizemos, eu sou eu e ele é o meu próximo. Ele é o meu próximo. Quem é o próximo? A quem eu devo amar. É aquele a quem eu devo servir, é aquele a quem eu devo abençoar. Nós cristãos não temos o outro, nós temos o próximo. Porque para o grego, os gregos ensinavam a ideia do outro. E quem é o outro? É o que está disputando comigo. Disputando o ar, o sol, a sombra, o espaço, a vaga no emprego, a vaga no estacionamento, tudo. Ele está disputando comigo, ele é o meu concorrente. E a teologia de Jesus, não. Ele é o teu próximo. Quando a pessoa pede passagem no trânsito, e aí que você acelera, porque você tem mais o que fazer, é porque aquele que pediu a passagem é o outro. Mas quando você põe o pé no freio e fala, não sei por que ele está desesperado, vai que ele tem uma coisa aí urgente para resolver. É porque ele é o próximo. É porque ele é o próximo. Quando a senhorinha está querendo atravessar no farol, lá no... Então você vai e fala, ixi, essa aí vai demorar 2 farol. Anda corcunda, anda devagar e tal. Aí você vai, dá tempo de eu passar, eu vou cortar a velhinha aqui. É porque ela é o outro. Mas se você põe o pé no freio, ainda põe a mão para fora, para o motociclista ver que você está parando porque tem um problema,
e você espera os 2 faróis, e você fala, um dia eu também vou ficar velho? Então, porque ela é o próximo. Quando o seu filho, sua filha, sei lá, está numa fase que você entende que não está legal, porque você não ensinou aquilo, porque você não sei o quê, e você fica bravo, e bate na porta, e filho meu tem que não sei o quê, e porque comigo é não sei o quê e tal. É porque ele é o outro. É porque a sua filha é o outro. Mas se você senta, e se você tenta entender, e se lembra que você já teve aquela idade. Você já teve aquela idade. Você também já teve amigos que não prestavam. E você para pensar que você está criando um filho num mundo que não é o teu. O mundo que a gente está criando filho hoje não é o nosso. Não é o que a gente viveu. As complexidades, as facilidades, as dificuldades são outras. E você para e tenta entender. É porque ele é o próximo. É porque ele é o próximo. Tem um pastor, ele é muito conhecido, então eu não vou falar o nome dele aqui. Ele estava num momento de expansão da igreja, trabalhando, sabe? Trabalhando demais e tal. Ele tem 2 meninas. Hoje, as 2 são casadas, mas na época, uma era namorada já firme, quase noiva, e a outra era menininha assim, uns 13, 14 anos. A menina, a pequena, a caçula, é dela que eu vou falar. E lá pelas tantas, essa menina estava se desconectando da fé, da igreja, assim, não da fé, da igreja. Né? Culto todo dia, tudo isso aqui, tal. E ela estava, mãe, eu não quero ir. E tal. Só que ela é filha do pastor. E o pastor, aquela linha dura, né? Não, porque comigo é assim, porque filho meu, não sei o quê, eu fui criado não sei o quê, daquele jeito. E aí, eles andando, se desentendendo lá, se estranhando, e ele deu presta atenção nela lá mais firme, ela retrucou, estava durinha já, sabe quando a menina está durinha, o menino está durinho já tal. E aí teve um bate-boca lá, ele deu um tapa na mesa e eles ficaram sem se falar. Ela ia, porque não tinha recurso, então ela ia, ficava lá no fundo, lá mexendo no Facebook. Na época era Facebook só. Mexendo no Facebook. E ficava lá no fundo, lá, com o bico desse tamanho. Não falava bom dia, boa tarde, boa noite. Chegava na hora de comer, pegava o prato e ia para o quarto. Sabe quando tá? Não é que ela odeia o pai, nem nada, mas não estava bem. Eles estavam assim, mal de relacionamento, aquela 1 semana, 10 dias, assim, mal. E a mulher, né, falando com a filha, você tem que respeitar teu pai, porque não sei o que. Ela ia para o pai, ela fala, você tem que conversar com sua filha, não sei o que e tal. Mulher, isso aí, essa benção aí, tentando fazer o meio de campo ali, né? E o pai dela, e o pastor dizendo, mas eu que sou o pai, ela que tem que me respeitar, porque não sei o que lá. E ela, ele está achando que não sei o que, e estava assim. E a mãe querendo fazer o meio de campo, a outra irmã mais velha estava torcendo para a irmã. Enfim, estava ruim. Aí, um dia, ele chegou em casa, era culto de semana. Sabe aquele dia que você chega em casa do serviço, tirando a roupa para tomar banho, para vestir a roupa do culto e vir para a igreja? Não tem saída, não tem muita folga. Era um dia desse aí. Eles tinham, tipo, meia hora, 40 minutos para voltar para a igreja. Ele, né? Porque ele estava na igreja, voltou para casa para tomar banho e voltar para o culto. E aí eles estavam sem conversar, eles moravam ainda em apartamento. Quando ele abriu o apartamento, a menina estava sentada no banco, no sofá. Aí eles estavam sem conversar, né? Ele abriu a porta, era ela sentada. A menina, a outra, já estava se trocando e ela estava lá sentada no celular. Aí ele abriu a porta, pendurou a chave, ela levantou. E ela olhou para ele e falou assim para ele, pai, fazia uns 10 dias que eles não conversavam, falou, pai, hoje eu quero ir para a igreja. Hoje eu estou com vontade de ir para a igreja, no culto. Aí o pai dela desmontou, né? Falou, minha filha, que alegria ouvir isso, que bom. Tenho orado por isso. Glória a Deus. Ela, eu quero ir para a igreja, porque não sei o que e tal. Dá aqui um abraço no pai, deu um abraço ali, isso demorou uns 3 minutos. Deu um abraço, um beijo na menina, gostoso. Aí ela deu aquela respirada assim no pai, ele também.
Que bom ouvir isso, glória a Deus, não sei o quê, Deus sabe, aquela conversa e tal. E aí ele disse, então tá bom, então daqui meia hora a gente sai. Ela falou, então tá bom, então eu vou tomar banho. Foi se arrumar no quarto. E ele foi tomar banho. E quando ele estava tomando banho, ele estava no box tomando banho, a mulher já tinha tomado banho e estava se arrumando, penteando o cabelo. E ele nem esperou terminar o banho, ele falou assim para a mulher dele, fulana, você não sabe o que aconteceu agora? Ela falou, o quê? E ele contou essa história para ela, para a esposa. Eu abri a porta, fulano levantou, falou que queria ir para a igreja. Você vê como é que são as coisas? A gente orando, não sei o quê e tal. Você falou com ela? A mulher falou, não falei, não. Falou, então é de Deus, porque e tal, não sei o quê. Eu nem ia pregar hoje, mas eu que vou pregar, e vou falar tanto, não sei o quê, aquela coisa, alegria e tal. Aí a mulher dele falou assim, mas ela não quer ir para a igreja. Ele falou assim, você não ouviu o que eu falei? Eu contei a história. Eu abri a porta, eu não disse nada, eu não falei nada, eu não disse nada para ela. Eu não falei para ela, eu não dirigi a palavra. Eu abri a porta, ela levantou. E ela falou, pai, eu quero ir para a igreja. Ela não quer ir para a igreja? A mulher falou, não. Então era mentira? Ela disse, olha, não é mentira, mas ela não quer ir para a igreja. Ela falou, então por que ela falou isso para mim? E esse cara falou para mim, antes de uma entrevista, no meu programa, na sala ali, antes da entrevista, no camarim. E ele falou uma frase que alugou um triplex na minha cabeça. Ele disse assim, ela não quer ir para a igreja. Ela quer você. E ela sabe que para ter você, ela tem que ir para a igreja. Porque você não vai aceitar que a sua filha não esteja no culto a hora que você estiver pregando. E ela sabe disso. Então ela está fazendo essa concessão, está dizendo, então eu quero ir para a igreja. Mas não é que ela quer ir para a igreja, ou louvar e ouvir. Ela quer o Pai, ela quer você. E quando ele falou isso para mim, eu fiquei com essa cara que vocês estão olhando para mim, olhando para ele. E falei, tá, e a próxima coisa, o que faz agora? Porque eu também, a minha filha já é casada, mas eu tenho um filho também, de 18. Não é fácil. Então na igreja, não é fácil. Aí, eu falei, o que você fez, cara? Porque tem razão que ela falou, não tem? Aí ele falou assim, cara, eu desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha, falei, como é que é? Repete, olhando para mim. A mulher repetiu, ela falou, não quer ir para a igreja. Não é que ela quer ir para a igreja, não sei o quê, ela não vê a hora de chegar no culto de semana, não sei o quê, não. Ela quer estar bem com você, ela não está bem sem conversar com você, ela está com saudade de ter você. E ela sabe que você é duro e você não vai amolecer, então ela amolece. Então ela fala, então eu vou. Se esse é o preço, eu pago o preço para ter meu pai. Eu falei, o que você fez? Ele falou assim, você tem razão. Ninguém vai para a igreja hoje. Eu também não vou para a igreja. Foi. Você não falou que ia até pregar no lugar do irmão? Que ia pregar? E ele disse, eu entendi que eu estou errando com a minha filha. Eu não quero ir para a igreja, vamos no McDonald's com ela. É McDonald's que ela quer? É KFC? O que ela gosta? É shopping? Ela quer ir ao cinema comigo? Ela quer ir no parque, no Hopi Hari? O que ela quer? Aonde que eu vou? O que eu faço para ter minha filha junto comigo? Aonde que eu vou? Quando Jesus contou a história do bom samaritano, ele contou porque o rapaz tinha perguntado, o que a gente faz para ter vida eterna? Jesus disse, para ter vida eterna, você olha as pessoas à sua volta e sempre você vai ter a oportunidade de agir ou reagir como Cristo. E se você agir ou reagir como Cristo, você só pode ser alguém que tem a vida eterna. Deus abençoe vocês.